Nos dias de hoje, as pesquisas sobre longevidade têm trazido descobertas impressionantes, como as de Dr. David Sinclair, professor de genética da Harvard Medical School, que estuda como o envelhecimento pode ser desacelerado e até revertido. Ele afirma que, com mudanças na alimentação, estilo de vida e suplementos, é possível ter uma saúde melhor que a de uma pessoa com metade da sua idade. Dr. Sinclair, atualmente com 54 anos, adota práticas que fazem seu corpo funcionar como o de alguém de 20 anos. Neste artigo, vamos explorar 5 tópicos fundamentais da rotina e hábitos de Sinclair que podem promover uma vida mais longa e saudável. O Dr. Sinclair destaca a importância de praticar exercícios físicos que elevam a frequência cardíaca, até o ponto em que falar se torna difícil, pelo menos 3 vezes por semana. Este estado de hipóxia, causado pela falta de oxigênio durante o exercício, estimula a produção de substâncias no corpo que ajudam a combater o envelhecimento. Ele afirma que, apenas com 10 minutos de esforço intenso por sessão, é possível reduzir em até 30% as chances de desenvolver diversas doenças. O primeiro tópico da descoberta científica do Dr. David Sinclair sobre longevidade envolve as regras de exercícios para promover uma vida longa e saudável. Ele recomenda uma abordagem simples, mas altamente eficaz: exercitar-se 3 vezes por semana de forma intensa, a ponto de perder o fôlego. Isso significa realizar atividades físicas que elevem o ritmo cardíaco e dificultem a fala, pois esse esforço coloca o corpo em um estado de hipóxia, ou seja, uma baixa quantidade de oxigênio. A princípio, isso pode parecer algo ruim, mas, na verdade, o corpo responde positivamente a essa falta de ar. De acordo com o Dr. Sinclair, a hipóxia é um estímulo poderoso para o corpo. Ela cria um tipo de estresse benéfico, que faz o corpo reagir aumentando o fluxo sanguíneo, fortalecendo os músculos e promovendo a liberação de substâncias químicas nos tecidos que retardam o processo de envelhecimento. Esse estresse saudável estimula o corpo a se adaptar e melhorar, o que resulta em tecidos corporais mais fortes e jovens. Um dos grandes benefícios desse tipo de exercício é que ele não precisa ser algo muito demorado. Apenas 10 minutos de esforço intenso 3 vezes por semana já são suficientes para observar resultados notáveis. Segundo estudos, essa prática regular pode reduzir em até 30% o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes e certos tipos de câncer. O segredo, então, está na intensidade e na frequência. Não é necessário passar horas na academia ou praticar exercícios longos e exaustivos. O foco é fazer com que o corpo atinja um ponto onde o esforço seja visivelmente sentido e a respiração fique difícil. Isso pode ser alcançado de várias formas: correndo, pedalando, nadando, ou até mesmo fazendo atividades como pular corda ou subir escadas de maneira acelerada. Esse tipo de atividade também tem efeitos positivos para o cérebro. Além dos benefícios físicos, o exercício intenso melhora o fluxo sanguíneo cerebral, o que ajuda a manter a mente mais afiada com o passar dos anos. Isso significa que, ao adotar essas práticas, é possível não apenas retardar o envelhecimento do corpo, mas também preservar funções cognitivas, como memória e capacidade de concentração. Outro aspecto importante mencionado pelo Dr. Sinclair é que, ao melhorar a circulação sanguínea e a função cardíaca, o corpo fica mais eficiente em distribuir nutrientes e oxigênio para os tecidos e órgãos. Isso contribui para uma melhor regeneração celular e ajuda o corpo a se manter saudável por mais tempo. Além disso, ao construir músculos por meio de exercícios intensos, o corpo também melhora sua capacidade de combater doenças relacionadas à idade, como a perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia. Em resumo, o Dr. Sinclair afirma que não há necessidade de fazer exercícios extremos ou adotar rotinas complexas. O importante é consistência e intensidade. Movimentar-se rapidamente, o suficiente para perder o fôlego por alguns minutos, já proporciona grandes ganhos à saúde e à longevidade. Sinclair defende o jejum intermitente como uma das melhores práticas para a longevidade. Ele sugere períodos de até 16 horas sem comer, o que, segundo ele, ativa a autofagia, o processo de reciclagem celular. A restrição alimentar faz com que o corpo use suas reservas e estimule genes associados à longevidade, como as sirtuínas.
Ele ainda menciona que essa prática pode prevenir doenças como diabetes tipo 1, esclerose múltipla e até certos tipos de câncer. O segundo tópico da descoberta científica do Dr. David Sinclair sobre longevidade está relacionado à alimentação, mais especificamente a uma estratégia conhecida como restrição calórica e o conceito de jejum intermitente. Esses dois métodos estão entre as maneiras mais eficazes de retardar o envelhecimento e prolongar a vida saudável. A ideia central da restrição calórica é consumir menos calorias do que o corpo normalmente precisa para manter seu peso atual. Isso não significa passar fome ou ter uma dieta carente de nutrientes, mas sim reduzir a quantidade de alimentos consumidos, sem deixar de lado a qualidade nutricional. Comer menos coloca o corpo em um estado de alerta e desencadeia uma série de respostas biológicas que ajudam a manter o corpo jovem e saudável. Uma dessas respostas é a ativação de genes chamados sirtuínas, que são responsáveis por reparar os danos no DNA e outras partes das células. Esses genes estão diretamente relacionados à longevidade, e quanto mais eles são ativados, mais o corpo é capaz de se regenerar e evitar os efeitos negativos do envelhecimento. Além disso, a restrição calórica reduz a inflamação, que é uma das principais causas de doenças crônicas, como diabetes, doenças cardíacas e até câncer. No entanto, uma forma mais acessível e prática de alcançar alguns dos benefícios da restrição calórica é o jejum intermitente. O jejum intermitente consiste em alternar períodos de alimentação e jejum, ou seja, ficar algumas horas ou até dias sem comer, seguido por períodos onde a alimentação é permitida. Uma das formas mais comuns de jejum intermitente é a técnica 16 horas e 8, onde se passa 16 horas sem comer e as refeições são consumidas dentro de uma janela de 8 horas. Esse intervalo sem comida força o corpo a usar suas reservas de energia, como a gordura armazenada, o que ajuda não só na perda de peso, mas também a manter níveis estáveis de açúcar no sangue e melhorar a sensibilidade à insulina. O Dr. Sinclair explica que, durante o jejum, o corpo entra em um estado conhecido como autofagia, que é o processo de limpeza celular. Nesse estado, as células eliminam componentes danificados e reciclam proteínas, ajudando a manter o corpo funcionando de maneira eficiente. Outro efeito importante do jejum intermitente é a redução dos níveis de IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina. Esse hormônio, quando em excesso, está associado ao envelhecimento acelerado e ao aumento do risco de doenças crônicas. O jejum ajuda a manter os níveis desse hormônio mais baixos, o que, por sua vez, contribui para um envelhecimento mais lento. Além disso, o jejum intermitente pode melhorar a saúde do cérebro. Estudos mostraram que ele pode aumentar a produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína que é essencial para a sobrevivência e crescimento dos neurônios. Isso significa que o jejum pode não apenas ajudar a manter o corpo saudável, mas também preservar a função cognitiva à medida que envelhecemos. O Dr. Sinclair ressalta que a ideia não é fazer com que as pessoas parem de comer ou adotem dietas extremas. O importante é aprender a controlar a alimentação, tanto em termos de quantidade quanto de frequência. Não se trata de uma solução rápida, mas de uma estratégia de longo prazo que pode melhorar a saúde e aumentar a expectativa de vida. Em resumo, o segundo segredo para uma vida longa e saudável envolve comer menos e com mais inteligência. Seja através da restrição calórica ou do jejum intermitente, esses métodos têm mostrado efeitos significativos na redução do envelhecimento celular, na proteção contra doenças crônicas e na promoção de uma saúde mental e física duradoura. O Dr. Sinclair é adepto de uma dieta à base de plantas, destacando que vegetais ricos em polifenóis, substâncias encontradas em alimentos como chá verde, espinafre e uvas, podem ativar genes de longevidade e proteger o corpo contra o envelhecimento. Ele também defende o consumo de alimentos orgânicos, sem pesticidas, pois o estresse que essas plantas enfrentam durante o cultivo faz com que elas produzam mais compostos benéficos para a nossa saúde. O terceiro tópico sobre a longevidade, baseado nas descobertas do Dr. David Sinclair, envolve o conceito de exposição controlada ao estresse, ou seja, colocar o corpo em situações que o forcem a se adaptar e melhorar. Isso pode parecer contraintuitivo, afinal, muitas vezes o estresse é visto como algo ruim. Mas quando falamos de estresse fisiológico, em níveis controlados, ele pode ser muito benéfico para a saúde e longevidade.
Esse tipo de estresse não está relacionado às preocupações diárias ou à pressão psicológica. Em vez disso, trata-se de estresses físicos controlados, como o frio extremo, calor intenso ou até mesmo exercícios físicos. O Dr. Sinclair chama isso de estresses positivos, pois eles ativam mecanismos de defesa naturais do corpo que ajudam a reparar e proteger as células. Um exemplo claro desse tipo de estresse é a prática de exercícios físicos. Quando nos exercitamos, nosso corpo passa por pequenos estresses, como o aumento da frequência cardíaca, o uso de energia e o desgaste dos músculos. Como resposta, o corpo ativa processos de reparação e fortalecimento, tornando os músculos e o sistema cardiovascular mais fortes e eficientes com o tempo. Esse processo de adaptação melhora não apenas a força física, mas também a saúde geral, promovendo uma vida mais longa e saudável. O Dr. Sinclair destaca que os exercícios de alta intensidade e o treinamento de resistência são especialmente benéficos para ativar os genes relacionados à longevidade, conhecidos como genes de sobrevivência. Esses genes ajudam a fortalecer as células, promovem a autofagia, o processo de limpeza celular, e estimulam a produção de novas mitocôndrias, que são as usinas de energia das células. Em outras palavras, exercitar-se não só mantém o corpo em forma, mas também ajuda a rejuvenescer as células, mantendo-as funcionando corretamente por mais tempo. Além dos exercícios físicos, outro tipo de estresse positivo é a exposição ao frio. Práticas como tomar banhos frios ou passar um tempo em ambientes frios, como em saunas de gelo, são conhecidas por ativar a produção de uma proteína chamada proteína de choque térmico, HSP, na sigla em inglês. Essa proteína ajuda a proteger as células dos danos causados pelo estresse, além de melhorar a função celular e reduzir a inflamação no corpo. A exposição ao frio também pode aumentar a quantidade de gordura marrom, um tipo de gordura que queima energia para manter o corpo aquecido, ajudando a equilibrar os níveis de gordura corporal e a saúde metabólica. Por outro lado, o calor também pode ser benéfico. Estudos sugerem que o uso regular de saunas, que expõem o corpo a temperaturas elevadas, pode melhorar a circulação sanguínea, reduzir o risco de doenças cardiovasculares e aumentar a expectativa de vida. O calor extremo, assim como o frio, força o corpo a se adaptar, ativando processos que ajudam a melhorar a saúde celular e a longevidade. Além desses tipos de estresse, a privação temporária de oxigênio, através de técnicas de respiração controlada, também pode ativar mecanismos de defesa no corpo. Práticas como o método In-Off, que envolve respirar de maneira controlada para reduzir temporariamente o oxigênio disponível, podem melhorar a resiliência do corpo ao estresse e fortalecer o sistema imunológico. Em resumo, o Dr. Sinclair nos ensina que o corpo humano é projetado para se adaptar a situações desafiadoras. Quando o corpo é exposto a estresses positivos, como o frio, o calor, a privação de oxigênio e o exercício físico, ele reage ativando genes de sobrevivência e mecanismos de reparo, que ajudam a manter o organismo saudável e jovem por mais tempo. A chave está em equilibrar esses estresses de forma controlada, para que eles proporcionem benefícios sem sobrecarregar o corpo. Portanto, incorporar pequenos desafios diários, como fazer exercícios intensos, tomar um banho frio ou frequentar uma sauna, pode ser uma maneira poderosa de melhorar a saúde e prolongar a vida. Esses estresses não devem ser vistos como algo prejudicial, mas como uma oportunidade de fortalecer o corpo e retardar os efeitos do envelhecimento. Sinclair consome diariamente alguns suplementos que considera essenciais para a sua saúde. Entre eles, o resveratrol, encontrado no vinho tinto, e o NMN, uma versão da vitamina B3 que ajuda a aumentar os níveis de NAD, uma molécula importante para a regeneração celular. Ele também toma metformina, um medicamento usado para controlar o diabetes tipo 2, que, segundo ele, pode aumentar a longevidade mesmo em pessoas saudáveis. O quarto tópico baseado nas descobertas do Dr. David Sinclair trata de um aspecto central da longevidade, controle da alimentação e jejum intermitente. Este conceito gira em torno da ideia de que o que comemos e como comemos pode influenciar diretamente a forma como envelhecemos e a saúde ao longo da vida. O Dr. Sinclair acredita que um dos segredos para prolongar a vida é reduzir a ingestão calórica e incorporar períodos regulares de jejum, que oferecem inúmeros benefícios para o corpo e as células.
O primeiro ponto é o conceito de restrição calórica, que significa consumir menos calorias do que o habitual sem privar o corpo dos nutrientes essenciais. Estudos realizados em diversas espécies, desde ratos até macacos, mostraram que a restrição calórica pode aumentar significativamente a expectativa de vida. Em humanos, o impacto ainda está sendo estudado, mas há indícios de que também pode ajudar a retardar o envelhecimento e reduzir o risco de várias doenças relacionadas à idade, como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e certos tipos de câncer. A ideia por trás da restrição calórica é simples. Ao ingerir menos calorias, o corpo é forçado a se adaptar, e essa adaptação ativa uma série de processos celulares que promovem a reparação e proteção das células. Isso inclui a ativação de genes de sobrevivência, como genes sirtuínas, que ajudam a regular o envelhecimento e manter as células saudáveis por mais tempo. Esses genes também estão relacionados à autofagia, o processo de limpeza do corpo, no qual as células eliminam componentes danificados e reciclam partes para funcionar de maneira mais eficiente. Além da restrição calórica, o Dr. Sinclair defende a prática do jejum intermitente, que envolve alternar entre períodos de alimentação e períodos de jejum, onde não se consome calorias. Existem várias formas de jejum intermitente, sendo as mais comuns o método 16-8, 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação, e o jejum de 24 horas realizado uma ou duas vezes por semana. O jejum intermitente funciona de maneira semelhante à restrição calórica, pois também ativa processos de reparação celular e promove a autofagia. Durante o jejum, o corpo passa por várias mudanças metabólicas. Primeiro, esgota suas reservas de glicose, o que força o organismo a queimar gordura para obter energia. Isso não só ajuda a perder peso, mas também melhora a saúde metabólica e reduz os níveis de insulina, um hormônio associado ao armazenamento de gordura e ao envelhecimento. Outra vantagem do jejum intermitente é a sensibilidade à insulina. Quando comemos constantemente, nossos níveis de insulina permanecem altos, o que pode levar à resistência à insulina, uma condição ligada ao diabetes tipo 2. No entanto, quando jejuamos, a insulina cai, dando ao corpo a oportunidade de se tornar mais sensível a ela novamente, o que ajuda a prevenir o diabetes e outras doenças metabólicas. O jejum e a restrição calórica também influenciam positivamente a saúde das mitocôndrias, que são as usinas de energia das células. À medida que envelhecemos, as mitocôndrias se tornam menos eficientes, o que contribui para o envelhecimento e o surgimento de doenças relacionadas à idade. No entanto, os períodos de jejum forçam as mitocôndrias a funcionarem melhor, promovendo a produção de novas mitocôndrias e melhorando o fornecimento de energia para as células. Além disso, o jejum intermitente estimula a produção de cetonas, que são uma fonte de energia alternativa gerada quando o corpo queima gordura. As cetonas são conhecidas por terem efeitos neuroprotetores e podem ajudar a proteger o cérebro contra doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson. Para pessoas interessadas em adotar o jejum intermitente, o Dr. Sinclair sugere começar devagar. Não é necessário jejuar por longos períodos imediatamente. Uma abordagem comum é começar com o método 16-8, onde a pessoa consome todas as refeições dentro de uma janela de 8 horas e jejua pelas 16 horas restantes, incluindo o tempo de sono. Outra forma é adotar o jejum de 24 horas uma ou duas vezes por semana, conforme a pessoa se sinta confortável. É importante notar que o jejum intermitente não é sobre passar fome. Durante o período de alimentação, é essencial garantir que o corpo receba todos os nutrientes necessários, como proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais, para que a saúde geral seja mantida. Em resumo, o controle da alimentação, através da restrição calórica e do jejum intermitente, pode trazer grandes benefícios à saúde e à longevidade. Esses métodos ajudam a ativar mecanismos celulares de reparação e proteção, melhoram a saúde metabólica, promovem a regeneração das mitocôndrias e reduzem o risco de doenças relacionadas à idade. Incorporar esses hábitos alimentares de forma controlada e equilibrada pode ser uma ferramenta poderosa para retardar o envelhecimento e melhorar a qualidade de vida. O quinto tópico das descobertas do Dr. David Sinclair aborda a importância de reduzir o estresse oxidativo para prolongar a saúde e a longevidade.
O estresse oxidativo ocorre quando há um desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a capacidade do corpo de neutralizá-los com antioxidantes. Esses radicais livres podem danificar células, proteínas e DNA, acelerando o processo de envelhecimento. Para combater o estresse oxidativo, é essencial adotar uma dieta rica em antioxidantes, presentes em alimentos como frutas, vegetais e nozes. Além disso, evitar a exposição a toxinas, como poluição e cigarro, e praticar exercícios físicos moderados pode ajudar a reduzir a produção de radicais livres. Controlar o estresse mental também é importante, pois o cortisol elevado pode aumentar o estresse oxidativo no corpo. Essas medidas, juntas, ajudam a manter o corpo em equilíbrio, retardando o envelhecimento e prevenindo doenças relacionadas à idade. Se você gostou, nos siga e curta, para que possamos continuar criando. Até a próxima!